fato acontecido. O Domingo Espetacular começa com a entrevista exclusiva de Robinho. O ex-jogador fala pela primeira vez depois da condenação na Itália a 9 anos de prisão por estupro. Aqui no Brasil, esta semana, acontece o julgamento que pode levá-lo à cadeia. Robinho está com medo de ser preso? É o que você acompanha agora. Robinho foi condenado pelo crime de estupro coletivo. Hoje, o ex-jogador vive aqui no Brasil. A legislação do país impede a extradição de brasileiros natos para o cumprimento de penas no exterior. O que é que você tem a dizer em sua defesa, Robinho? Olha, eu fui condenado na Itália, injustamente, por 9 anos por algo que não ocorreu, algo que não aconteceu, e eu tenho todas as provas que mostram disso. Os documentos que Robinho descreve como provas de sua inocência serão exibidos ainda nessa reportagem. Naquele dia eu estava numa noite tranquila, como qualquer outra noite normal. Estava me divertindo com a minha esposa, com os meus amigos. E num determinado momento, minha esposa acabou indo para casa para descansar, e nós continuamos a nos divertir com amigos. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de me divertir com alguns amigos e outros conhecidos. E estávamos numa boate, normal, num café. Essas fotos, reveladas agora com exclusividade, retratam o dia do crime na boate em Milão, na Itália. A festa de um amigo de Robinho. O ex-jogador está com a esposa Vivian, com quem se casou em 2009, e tem 3 filhos. O casal chegou a se separar 2 anos depois, mas retomaram o relacionamento. Na ocasião, Robinho participa de uma roda de samba, onde toca e canta. Ele afirma que se lembra da aproximação dessa moça que usa roupa laranja. Uma moça se aproximou e começou a conversar comigo, começou a ter leve contato. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. Robinho foi condenado em todas as instâncias na justiça italiana por violência sexual contra uma mulher albanesa. Junto com ele estavam outros 5 homens. Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan. A pessoa que me acusa, a mulher que me acusa de algo tão grave, tão bárbaro, de estupro, ela lembra exatamente o que tinha acontecido no local, ela lembra exatamente a cor da minha camisa, ela lembra quantas pessoas estavam no lugar. Antes do ocorrido, nós temos as imagens para vocês mostrarem, para quem quiser ver, que ela já estava combinando com a outra pessoa de só se aproximar de mim após a minha esposa deixar o local, logo após o ocorrido. E ela sai com os mesmos rapazes que estavam curtindo aquela noite normal, ela vai para uma outra discoteca e continua se divertindo, dançando, até outras horas da madrugada. Então, isso prova que nada daquilo foi verdade. Ela chegou no lugar, você percebeu se ela estava bêbada, se ela estava alterada de alguma forma? Em nenhum momento ela estava alterada, em nenhum momento houve algum comportamento diferente. Estavam todos se divertindo, dançando, brincando. Nós temos imagens, inclusive, da mulher que me acusa dançando com outros rapazes. Tinham pessoas próximas, não era um local fechado, não era em nenhum momento um local que a mídia tentou mostrar que era um local violento, que não dava para ver. Pelo contrário, era um local bem calmo e ela não apareceu, não aparentou em nenhum momento estar inconsciente, até porque as provas e tudo aquilo que ela relata com clarezas de detalhes mostra que ela não estava inconsciente em nenhum momento. Você já conhecia a vítima anterior a essa data? Não a conhecia, nunca me aproximei dela, nunca tinha conversado com ela não tem nada meu, nunca teve nenhuma mensagem. Aquele momento rápido foi o único contato que eu tive com ela. Entre a última foto em que ela está dançando com alguns dos seus amigos e ela sair e mandar uma mensagem para a amiga, pedindo que a amiga fosse buscá-la, se passaram 22 minutos. O que aconteceu nesses 22 minutos? Então, nesses 22 minutos, que são poucos minutos, eu saí em 5, 10 minutos quando a minha esposa foi embora. Então, em 22 minutos, ela lembra do que aconteceu, ela lembra de todos os fatos, continuou mandando mensagem para as amigas, e ali eu já não estava mais. Eu já tinha ido para casa. Eu fui o primeiro a sair, me despedi de todo mundo, como se faz em qualquer discoteca, me despedi, até porque eu ia treinar no outro dia. E também não sou de beber, porque
tinha que dirigir. Daquele momento eu fui embora para casa. Mas o fato dela se lembrar das coisas, dela não estar bêbada, não quer dizer que não possa ter acontecido de fato o estupro. O que você quer dizer com essa sua alegação? Olha, ela me acusa de algo que, sem o consentimento dela, ela me acusa de estupro coletivo sem o consentimento dela. Se ela estava inconsciente no momento que ela estava comigo, que foi algo rápido e superficial, como que ela também estava consciente para lembrar quantas pessoas tinham na discoteca, para lembrar, para mandar mensagem para as amigas, para saber a marca do carro, tudo isso está no processo. Então, é impossível, Carol, você que é mulher que está me assistindo, estar inconsciente num determinado momento e lembrar de tantas coisas como ela lembrou. Então, isso é praticamente impossível. E tem o exame. Eles fizeram exames, os italianos fizeram o exame toxicológico que prova que a quantidade de bebida que ela bebeu, a quantidade de álcool, não sei se ela bebeu, porque eu não dei bebida nenhuma para ela, isso prova nos exames que ela não estava bêbada, era impossível. Mas ela foi fazer exames logo após o ocorrido? Eles pediram para que ela fizesse o exame, não depois do ocorrido, que ela foi procurar a justiça depois de 4 meses depois. 4 meses. E eu também fiz, né, por livre e espontânea vontade, o teste de DNA e não deu nada meu no exame, ou seja, eu poderia ter mentido, eu poderia ter dito que eu não estava lá, porque não tinha DNA meu. Os documentos que Robinho se refere são esses. Um exame toxicológico feito na Itália mostra que na noite da festa, a moça apresentava mudanças motoras e emocionais leves devido ao álcool. Este outro exame, feito no vestido da moça, aponta que o vestígio de sêmen não pôde ser rastreado até Robson de Souza, o Robinho. Ou seja, segundo o documento mostrado pela defesa, o material genético encontrado no vestido da moça não é de Robinho. Esses documentos constam no processo. Falamos com o advogado da jovem albanesa. A pedido dele, não mencionamos o nome da mulher. O italiano rebateu os argumentos de Robinho, lendo os depoimentos na sentença. Ela lembrava que tinha feito sexo oral com Robinho e com penetração com outra pessoa, e que depois eles inverteram. Naquele momento, Robinho teria pedido um preservativo ao amigo. O vestido que estava sujo foi entregue para a polícia. Nele foi constatado o material genético de Falco, não o de Robinho porque ele usou preservativo. Ricardo Falco é amigo de Robinho e também foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana. Se você, no caso, então, alega que você não manteve relação com ela, você viu os teus amigos tendo relação com ela? O que eu tive com ela foi muito rápido e eu saí do local. Logo após, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei sabendo depois de 4 meses que eles me contaram. Realmente nós estávamos lá com o consentimento da garota, e inclusive depois a gente saiu dali e foi para outro local, mas eu saí do local e fui embora para casa. Você já teria ido embora para sua casa? Exatamente. O que aconteceu entre os teus amigos e a vítima? O que eles te narraram depois do fato, visto que você já não estava mais presente? Olha, o que eles me contaram é que eles ficaram com a garota também por um determinado tempo, com o consentimento dela, e logo após eles saíram dali e foram para uma outra discoteca. Eles não se aprofundaram o que deixaram de fazer e, assim, com todo respeito à sua pergunta, ali também já não é mais uma questão minha, né? Eu já não estava mais no local. Mas é bom se lembrar que eu fui condenado por algo coletivo de 6 pessoas num local. Por que só eu estou respondendo por isso? As outras pessoas que estavam no local, eles estão disponíveis, eles estão dispostos. O que aconteceu com os outros 5 envolvidos? Absolutamente nada. Um foi condenado, se eu não me engano, que mora fora do Brasil, e os outros, absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro, né, para quem quiser ver, que eles tinham um objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz. Porque todos os outros se dispuseram a ir lá, a depor, a dar o seu depoimento, a mostrar suas provas. Em nenhum momento a justiça italiana chamou nenhum deles. O que de fato aconteceu fisicamente entre vocês dois? Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Eu e ela estava em pé, tivemos troca de olhares, a gente trocou beijos. Fora isso, eu fui embora para minha casa e ela continuou no local com os outros se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Em nenhum momento ela empurrou ou falou para, ou em nenhum momento ela gritou. Tinham outras pessoas no local, era um lugar totalmente aberto que qualquer pessoa poderia entrar para colocar o seu casaco. Quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes, eu fui embora para casa. Ou seja, você não está negando que não houve uma relação entre vocês? Eu nunca neguei que não houve. Você só disse que foi uma relação consensual. Consensual. Autorizada por ela, por vocês dois,
e depois você foi embora. Exatamente isso. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, Carol, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu não sou mentiroso e não preciso mentir. Você sempre foi infiel? Você sempre cometeu infidelidades na sua relação? Carol, nunca. Olha, eu cometi os meus erros como qualquer ser humano, né? E graças a Deus isso já foi resolvido com a minha esposa há 10 anos atrás, né? E eu nunca fui santo, mas obviamente que as pessoas evoluem, as pessoas melhoram muito. Mas do fato de ter sido irresponsável, inconsequente ali, de estar naquele lugar, isso não significa que eu sou um criminoso. Existe uma linha, existe uma diferença muito grande de você cometer um erro e de você cometer um crime. A partir de janeiro de 2014, a polícia italiana começou a monitorar as ligações telefônicas e implantou uma escuta no carro do jogador. Foram 8 meses de gravações. Transcrevemos esses áudios. Apenas palavrões foram omitidos. Robinho se contradiz com o que acaba de dizer nessa entrevista sobre o estado alcoólico da jovem. E ri em um telefonema para um amigo. Não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada. Não sabe nem quem eu sou. Em outro áudio, mostrou preocupação e perguntou aos parceiros: a mina está grávida? Na sequência, Robinho admite ter feito sexo com penetração com a mulher. Eu transei com a mina. Ela fez sexo oral em mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá. Num dos últimos áudios, Robinho fala com agressividade. Ela é idiota. A gente vai dar um soco na cara dela. Tem um depoimento seu, na hora em que você é acusado, sabe que vai virar uma acusação de estupro, sua primeira reação é rir. Por que você riu? Você acha que aconteceu o que aconteceu na Inglaterra em 2009, que não ia acabar em nada aquela acusação? Quando jogava em Manchester City, na Inglaterra, Robinho foi acusado em outro caso de violência sexual. A justiça arquivou o caso. Ao Domingo Espetacular, Robinho não comentou o caso da Inglaterra, mas fez questão de continuar a conversa sobre a condenação na Itália. Preste atenção. Neste momento da entrevista, o próprio Robinho se refere à mulher como vítima. Primeiro, os áudios, eles foram um ano depois do ocorrido. Isso foi em 2013 e os áudios foram em 2014. Naquele contexto dos áudios ali, eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Para quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente para tentar arrancar dinheiro. Eles começaram com uma história de gravidez, que a mulher que me acusa estava grávida. Depois eles trocaram a história que a mulher que me acusa queria 60 mil euros. Então, a minha risada foi de indignação, de querer... Olha, vocês não vão me extorquir. Eu sei que exatamente eu não fiz nada, né? Sei que eu não cometi nenhum crime, não engravidei nenhuma mulher. Então, assim, a minha risada não foi de deboche às mulheres, não foi de deboche à vítima. Foi simplesmente querendo me livrar daquela situação que eu estava completamente seguro que eu estava sendo extorquido. A vítima chegou a te pedir dinheiro, além desses 60 mil euros? Diretamente não, porque ela não tinha o meu telefone, não tinha contato. Indiretamente, como eu falei, pessoas que eu não tinha contato começaram a me extorquir. Você tem que pagar, você tem que dar 60 mil euros, você tem que dar isso, daquilo. Histórias diferentes, como eu já falei, ela tá grávida, não tá. E eu falei, não vou pagar nada, não fiz nada, não cometi nenhum crime, não engravidei ninguém, então não vou pagar nada, não tenho por que pagar. Seria até mais fácil se eu tivesse cometido um crime eu pagar para terminar esse assunto, mas não foi o que aconteceu. Este e-mail mostra que a defesa da mulher realmente pediu dinheiro a Robinho. 60 mil euros, algo em torno de 330 mil reais. E disse, se perdermos a causa, vocês não terão de volta o dinheiro. Se ganharmos, será devolvido. O advogado da mulher que acusa Robinho diz que o pagamento de 60 mil euros foi uma determinação da justiça pelos danos morais causados à mulher. 30 mil que deveriam ser pagos por Robinho e os outros 30 mil pelo amigo dele, Ricardo Falco, também condenado na Itália. O valor total foi pago por Robinho. 60 mil euros é o valor que foi determinado pelos juízes pelo ressarcimento dos danos. Não é um pedido para não dar continuidade ao processo, até porque na Itália esse tipo de crime, depois de denunciado, não se pode voltar atrás. Não é possível retirar a denúncia. Seria sem efeito. A Procuradoria da República continua com a investigação. Em um dos áudios tem você dizendo com um dos seus amigos que ela estava completamente fora de si.
Vocês falam, mas como é que ela vai falar alguma coisa? Ela estava completamente fora de si. Então, não é verdade. O que é verdade? O que você está falando agora ou o áudio? O que é verdade foi o que eu relatei no processo. Os áudios foram fora de contexto, como eu te expliquei. Uns áudios de pessoas que estavam me perseguindo, que estavam querendo arrumar dinheiro, que estavam querendo, naquele momento, me extorquir. Eu falei, olha, eu falo muitas coisas controversas. Tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra, mas o contexto daquele áudio é exatamente isso. Eu estava querendo me livrar de uma situação que eles estavam me extorquindo e que não foi verdadeira. Quando eu vi que começou a se tornar tomou uma proporção muito maior, eu procurei os meus advogados e resolvi me defender. Em um dos outros áudios, você também disse que houve sexo oral. Em um outro, mais adiante, você afirma que também houve penetração. O que aconteceu? Você pode, por gentileza, falar? Se você pegar os áudios completos, Carol, você vê que cada hora eu falo uma coisa e que quem estava me ligando estava me impressionando. O que aconteceu? Você fez. Então, há controvérsias minhas de que eu falo que eu fiz, que eu não fiz, quem é que estava, mas em nenhum momento eu neguei isso para a justiça. Eu fiz lá. O teste do DNA meu que não estava lá foi confirmado. Tem um teste que vai além do nosso conhecimento. Então, um teste da genética minha que não estava lá e ainda assim eu fui condenado. Nesta troca de mensagens apresentada pela defesa do ex-jogador, a vítima diz que está grávida. Mas o próprio advogado dela confirma que era mentira. Foi só para que ficassem preocupados, e isso está na sentença. Até porque ela fez exames para verificar se tinha sido contaminada com HIV e deu negativo. Tenho provas que ela não estava grávida, eu fiz todos os exames, ela também fez exame toxicológico que prova que ela não estava embriagada. Mas eu joguei, Carol, praticamente 9 anos, 10 anos na Europa. Só 4 anos eu joguei na Itália. E eu já cansei de ver histórias de racismos com companheiros meus, com companheiros próximos que jogaram comigo. Vocês podem pesquisar o que acontecia com, por exemplo, eu posso te dar exemplos do Mário Balotelli, que era um jogador negro e sofria muito com isso e jogava para defender a seleção italiana. Outro jogador, o Prince Boateng, que também sofria muito com isso e pediu para que não tivesse mais a possibilidade de jogar porque estava sendo chamado de negro, de macaco. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que a justiça italiana fez, o que a justiça faz com relação a isso? Nada. Então, o que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento. Um negro, sem voz, sem falar nada. Com certeza, se o meu julgamento fosse para um italiano, para um branco, com certeza seria totalmente diferente. Você acredita que seria totalmente diferente? Sem sombra de dúvidas, porque não tem como, com a quantidade de provas gritantes que eu tenho, ainda assim eu ter sido condenado. Todas as provas que você tem, que você somou o processo e que você apresentou à justiça italiana, demonstram que talvez ela não estivesse tão bêbada, que talvez ela já estivesse com segundas intenções de um flerte ou talvez de uma paquera, mas nenhuma delas isenta o ato em si, de ter ou não ocorrido um estupro. Você pode até ter saído mais cedo, você pode até não ter visto, mas o fato dela não estar bêbada, o fato dela estar ali sozinha, não quer dizer que ela estivesse autorizando nada que veio a acontecer, de uma maneira ou de outra. Você acredita que a justiça na Itália deliberadamente tenha sublimado todas as suas provas só para te prejudicar por uma questão de racismo? Sem sombra de dúvidas, ela faz uma falsa acusação como se alguém tivesse dado bebida para ela. Isso prova que não. Ou como se ela estivesse fazendo algo inconsciente. E nós também temos provas que ela não estava inconsciente. Quem está inconsciente, como eu respondi para você no começo, não lembra de tudo o que aconteceu. Ela estava consciente do que estava fazendo. Eu fui condenado por induzione. Eu não induzi ninguém a beber, não induzi ninguém a estar ali. Então, as provas mostram isso, não é falácia. Vocês podem pesquisar, vocês podem ver nos processos. Então, como eu posso ser condenado de conduzir, de induzir alguém a beber, se as provas mostram isso que não? Então, foi apenas uma traição, se podemos dizer assim. Não houve, de fato, estupro. Nunca não houve, de fato. Os fatos mostram isso, as provas estão aí, que jamais eu cometeria um crime dessa magnitude, nem nenhum outro. Essa era a linha de defesa de Robinho. A garota, no entanto, alega que não foi capaz de se defender. A albanesa disse que tinha ingerido algum tipo de substância. Ela garantiu que os poucos coquetéis que bebeu naquela noite não podiam deixá-la daquela maneira. Essa foi a versão acatada pelos juízes.
A acusação de violência sexual contra Robinho é a mais recente de uma série que atinge o mundo do futebol. Daniel Alves foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por abusar de uma mulher em uma boate espanhola, em dezembro de 2022. A decisão ainda cabe recurso. O técnico Cuca também foi acusado de estupro contra uma menor de idade na Suíça em 1987. Mas em janeiro desse ano, a justiça do país europeu anulou a sentença. Cuca, o Daniel Alves e tantos outros jogadores de futebol acabaram se envolvendo em acusações semelhantes de estupro. Vocês todos têm muito dinheiro, são muito famosos, têm prestígio. O que vocês estão fazendo de errado para que vocês acabem em situações como essa? Olha, como eu falei antes, Carol, todo ser humano ele comete erros, mas cometer um crime pode ser jogador de futebol, pode ser quem for, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, como eu falei, que não é o meu caso. No meu caso, eu fui injustiçado e as provas estão aí que mostram isso. Mas eu me arrependo, não gosto de falar de outras pessoas, não conheci profundamente o caso do Daniel Alves, que é totalmente diferente do meu. Se eu não me engano, pelo pouco que vi, a vítima foi buscar o seu direito logo após. No meu caso, a mulher que me acusou foi depois de 4 meses procurar justiça. Enfim, eu acho que nós, esportistas, temos que dar exemplo. Então, peço perdão a quem ouviu os áudios ou para quem pode ter sido induzido pela mídia porque só ouviu os áudios e acha que eu sou um monstro, que eu me tornei um criminoso. Eu não sou essa pessoa que estão tentando me transformar. Sempre fui respeitoso com todo mundo, com todas as pessoas, com as mulheres. Como eu falei, posso ter cometido os meus erros, como qualquer ser humano, mas um crime eu nunca cometi. Você sabe que é muito comum vítimas de abuso levarem bastante tempo até se pronunciarem. Existem casos de pessoas que vêm denunciar anos mais tarde, né? Claro que depois de muitos anos o crime pode até ter prescrito, mas existe uma certa dificuldade em quem sofre o abuso conseguir processar e externalizar isso. Então, o fato dela ter, teoricamente, falado só 4 meses depois, também não desmerece. Eu estou me colocando no lugar da vítima, evidentemente. Claro. Acho que é muito difícil, por toda a humilhação, toda a dificuldade que é expor, ainda ter que passar novamente por isso. Não é uma coisa simples, eu imagino. Sim. O meu objetivo não é nunca expor a mulher que me acusou. Isso é algo terrível e que tem que pagar mesmo, com pena. Quem cometeu esse tipo de crime tem que pagar de acordo com a justiça, mas não foi o meu caso. O meu caso é uma mentira que as provas estão aí para quem quiser ver. O meu caso é uma falsa acusação. Do ponto de vista jurídico, os magistrados entendem que violência sexual é uma só. Não importa se houve penetração ou apenas sexo oral, com ou sem preservativo. O estupro aconteceu, não muda nada. Aqui no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça marcou para a próxima quarta-feira, 20 de março, o julgamento do pedido do governo da Itália para que Robinho cumpra a pena de 9 anos no Brasil. Você já foi condenado lá na Itália em todas as instâncias. Você acredita que a justiça brasileira vai determinar que você cumpra a pena aqui no Brasil? Olha, Carol, do fundo do meu coração, eu espero que a justiça seja feita. Eu espero que eles possam ver as minhas provas, que são provas gritantes, que mostram a minha inocência. Não é uma prova qualquer. Então, eu espero que aqui no Brasil eu possa ter voz que eu não tive lá fora, né? É um tema muito complicado, porque você quer falar, você quer mostrar suas provas e eu não entendi o porquê provas que são tão relevantes para qualquer pessoa, para eles não foram, para a justiça italiana não foi. A voz que eu não tive lá fora, eu espero que tenha aqui no Brasil, que a justiça seja feita, e que todos aqueles que julgam sem ter provas possam olhar as minhas provas. A todos aqueles que um dia me viram jogar com um sorriso no rosto. Eu não sou esse monstro aí, eu não sou uma pessoa dentro de campo, eu não fui uma pessoa durante 10 anos e me tornei outra, não. Eu continuo sendo respeitoso, carinhoso, não sou uma pessoa violenta com ninguém, nunca tive isso, histórico de violência. Então, isso que estão tentando me transformar, posso afirmar para qualquer um que não é verdade. Com certeza, a vítima vai estar assistindo essa entrevista, muito provavelmente. Você gostaria de dizer alguma coisa para ela? Nada. Eu acho que o que eu tenho que dizer é para minha família, para a justiça, né? Que eu nunca fui um criminoso, não cometi um crime. As imagens estão aí para todos aqueles que querem ver a verdade, que de repente possa ter uma imagem minha que tentaram construir nos últimos dias, nos últimos anos, que não é verdadeira. Então, não tenho nada a declarar para dizer para ela. Simplesmente que eu sou inocente e que as provas estão para quem quiser ver. E se você pudesse agora
pedir desculpas, se fosse o caso de que você viesse a pedir desculpas para alguém, para quem seria e qual seria seu pedido? Sem sombra de dúvidas, para minha esposa. Desculpa para minha esposa. Desculpa para todas as mulheres que gostam de mim, que me acompanharam, que de repente foram induzidas pelos áudios, que só viram os áudios, ouviram fora de contexto. Então, peço perdão pelos áudios grosseiros que fiz. Como qualquer ser humano, eu erro, sou falho, sou humano, como você que está me assistindo, como você, Carol. Mas um criminoso nunca. Nunca cometi um crime nem nunca vou cometer. Eu acho que os meus pais me deram educação, me deram princípios. Eu sei respeitar todo mundo, e inclusive as mulheres. Se as pessoas, em sua maioria as mulheres, não denunciarem, os culpados continuarão impunes e cometendo outros crimes. Então, se ninguém denuncia, claramente ninguém vai chegar a assumir a culpa. Você pode assistir na íntegra a entrevista que fiz com o Robinho. É só acessar r7.com/canal Domingo Espetacular. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela.